Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de história hoje? Hoje eu venho trazer um tema diferente. Passamos aí todo o mês de agosto falando um pouco sobre a Vitória, a história de Vitória de Santo Antão. E hoje vamos voltar um pouquinho, né? No decorrer, na história da nossa vida, na história do mundo e conhecer este tema hoje, a nossa aula, formação das cidades. Como foi que surgiu as cidades? Como é que deu-se? Hoje a gente conhece como Vitória de Santo Antão, como Recife, como Jaboatão. Como foi que começou a surgir as primeiras cidades? Então, vamos estudar um pouquinho sobre a nossa pré-história, tudo o que aconteceu lá atrás para a gente entender agora o nosso presente e tentar compreender as futuras ações dos seres humanos futuramente. Tá certo? Vamos lá comigo? Então vamos lá. Formação das cidades. Vamos trabalhar aí um pouquinho sobre como foi identificar em algumas fontes históricas, né? E mapear os grupos sociais populacionais que formam a cidade, o município e a região. Tá certo? Vamos lá trabalhar isso? Simbora, vem comigo. Olha só, primeiro conceito. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens de rios. E com o crescimento populacional e das atividades, passaram a construir cidades mais complexas. As cidades gregas eram centros comerciais, religiosos, políticos e artísticos, com autonomia organizacional em relação às demais. Então, pessoal, como foi que as cidades começaram a surgir? Lá na pré-história, a gente sabe que os seres humanos eles viviam migrando de um local para outro, ou seja, procuravam locais para se adaptar melhor, certo? E eles procuravam sempre se instalar às margens de rios, porque era mais fácil para dar água aos animais, para se manter, todo mundo precisa de água, então eles viviam, né, se instalando às margens de rios. Então, com o avanço da população, ou seja, com o crescimento dessas famílias, o crescimento dessas pessoas, né, desses aglomerados, e com o crescimento e evolução das atividades que eles tinham, como criação de animais, plantação e tudo mais, com o crescimento disso tudo, essas estruturas começaram a ficar mais complexas. Então, começaram a surgir os povos, né, que começaram a ficar sedentários. Eles não eram mais nômades, ou seja, ficavam migrando de um lugar para outro. Eles começaram a ter residência fixa. E aí foi surgindo as cidades, as aldeias, e aí surgiu depois as grandes cidades, tá certo? Com aquelas que têm maior complexidade. Então vamos analisar e ver como a história nos conta essa formação, tá bom? Vamos lá. As primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia. Professor, o que é isso? É um lugar bem lá longe, tá? Não precisa vocês focar nisso agora. Terceiro ano, foca nisso agora não. Quando vocês chegarem ano que vem, no quarto e quinto ano, vocês vão ter mais informações sobre isso. Mas vamos lá. Se desenvolveu, né, na Mesopotâmia, mais especificamente em torno do rio Eufrates, ou seja, é um rio que tem lá nesse local aí, Mesopotâmia, tá? E isso aconteceu há 3.500 a.C. Essas cidades surgiram, né, logo no início como vilas no Neolítico, ou seja, na idade, né, que eles estavam manuseando os metais, como aglomerados mais densamente habitados, como centros comerciais e militares em uma dada localização. O desenvolvimento paulatino das técnicas possibilitou o homem aproveitar melhor a terra. Como assim? As técnicas de agricultura, de plantio, as pessoas foram evoluindo, foram tendo ideias, certo? E isso tudo veio a modernizar ainda mais as grandes cidades e a se instalar mais naquele local e não estar migrando de um local para outro, tá? De onde tirava seu sustento, podendo fixar-se no solo como agricultor, foi o primeiro passo para a formação das cidades. Então, lembra daquela aula sobre zona rural e zona urbana que eu dei na aula de geografia? Eu falava sobre esses dois ambientes e que eu perguntei até assim, e aí, quem surgiu primeiro? Zona rural ou zona urbana? Vocês lembram? Pronto, lembra qual foi a resposta? Isso, zona rural.
Zona rural veio primeiro justamente por conta disso, ó, porque os seres humanos começaram a dominar as técnicas de solo. Ou seja, eles começaram a virar agricultores, a plantar e a cuidar dos seus próprios animais também. Então, essa técnica, né, esse modo de vida a gente vê muito nas zonas rurais, certo? Vamos seguindo que tem muita coisa para a gente falar. Olha aí, ó, um breve resuminho aí. A cidade na pré-história. A cidade surgiu, né, com o fim da pré-história. Aí tem aí as fases, ó, paleolítico e mesolítico e neolítico. Tem aí a economia de caça, pesca, coleta de alimentos, fabricação de instrumentos de pedra lascada e ossos, como instrumentos, né, para se defender, e instrumentos também usados na agricultura futuramente. No Neolítico, teve o cultivo do solo, domesticação de animais, polimento da pedra, produção de objetos de cerâmica. Olha aí como a história vem avançando. Professor, o que é isso? Antes da história, existiu a pré-história, tá certo? Como esses dois tempos é dividido? A pré-história é tudo o que aconteceu antes de inventarem a escrita, tá certo? E a história veio depois da escrita, tá certo? Só para situar vocês um pouquinho aí. Professora, e existia sem escrita? Sim, a época das cavernas não existia letras, não existiam os símbolos, existiam os desenhos que eles lá faziam nas cavernas, só, entendeu? Depois criou-se, né, a escrita, inventou a escrita, aí deixou de ser pré-história e começou a se tornar história, tá certo? É quando a gente vem com a história moderna, a história contemporânea, a história não sei o quê, que calma, vão aprender lá no 4º ano, vamos devagar. Vamos lá. Paleolítico. Nesse período, o homem buscava locais fixos para usar como abrigo, certo, gente? A caverna, por exemplo, onde se podia encontrar segurança, fugir de animais, se proteger do frio, da chuva. O lugar sempre expressou que atividades importantes eram realizadas no contexto dos grupos humanos. Aí eu tenho, ó, Mesolítico. Nesse período encontra-se a domesticação de animais, tá certo? Foca aí para o pessoal ver na câmera direitinho esse período. E a reprodução de vegetais comestíveis por meio de mudas, construindo-se numa primeira condição necessária para o aparecimento das cidades. Então, veja só, quando se começou a ter essa técnica da agricultura mesmo, aí é que a gente começa a dizer que realmente começou o aparecimento das primeiras cidades, certo? As mudanças não foram tão rápidas também não, tá, pessoal? Tudo isso levou um tempo. Até a gente se dominar numa técnica, tudo isso levou um tempo. Por exemplo, quem é de zona rural sabe que na época de chuva, sabe a época que tem que se plantar milho, por exemplo, a época que vai ter que se colher milho, não é verdade? E isso custou um tempo para poder aprender. Teve que avaliar o clima, teve que avaliar a temperatura, luas e tudo mais, certo? Para poder se aprender essas técnicas. Então, os primeiros aldeamentos se consolidaram nesse período, quando se proporcionou melhores condições de sobrevivência ao homem. Então, essa questão de ser aldeia para depois virar, né, as cidades futuramente, foi justamente, né, nesse período em que começou a se ter essas técnicas de plantio. Deste período em diante, nota-se que na aldeia passa a se realizar as condições para a origem da cidade. E aí, que condições eram essas? Vamos lá, vamos estudando. Já na outra fase aqui, neolítica, ó, é uma fase da pré-história ainda, porque ainda não foi inventada a escrita, então presta atenção. O número de casas variava entre 16 e 30, ou seja, a gente já podia ver que nesse período as pessoas já se aglomeravam em casas, pequenas casinhas, né? E umas juntinhas das outras, ou pelo menos uma mais distante, mas naquela mesma região, à beira do rio, certo? Onde começou a se surgir os primeiros indícios de cidade. Aí depois veio a Revolução Agrícola, que é quando o homem começou a irrigar, a arar, selecionar as sementes para poder plantar, a conhecer as estações do ano. E daí, ó, começou aquele período de sedentarização, ou seja, ele começou a ficar fixo naquele lugar, tá bom? Embora o aglomerado pré-urbano ainda continue a mudar de lugar. Claro, ele passava mais tempo, mas não é que ele deixou de se mudar,
mas as pessoas começavam a ficar ali naquele local mais tempo, tá bom? Depois veio a Revolução Urbana, surge como divisão entre a agricultura e o pastoreiro, tá? Aparecem os postos de troca, levando às aglomerações de pessoas. Ou seja, as pessoas começam a se comunicar tipo assim, ah, eu estou plantando tomate, tu está plantando alface, vamos trocar? Um exemplo, tá, pessoal? Mas foi basicamente isso, eles começaram a ter esse contato de troca, fazer essas primeiras trocas, tá bom? Pronto. Neolítico, né? A aglomeração, ou seja, começaram a se aglomerar, né? A se juntar para se formar as primeiras cidades, tá? E aí começou também a divisão e especialização do trabalho. Aquela pessoa vai lá e coloca a semente, vai preparar a terra. Aquela outra pessoa vai fazer o plantio das sementes, vai colocar as sementes ali. Aquela outra pessoa vai irrigar, outra pessoa vai ficar observando. Então começou a divisão de trabalho naquele local, tá bom? E o homem começou a se organizar, tá bom? Alguns historiadores consideram o surgimento da cidade como sendo um fator que dividiu a história e a pré-história. Mas a pré-história não conheceu a cidade ainda, tá? Nesse período só existiam as aldeias rurais, que mudavam de lugar pelo cansaço do solo. Então, quando uma pessoa vinha se mudar de um lugar para outro, é porque aquele solo já não servia tanto para o plantio. Aí começavam a se mudar, tá? Tenho aqui algumas civilizações antigas. O rio é um elemento unificador dos primitivos estados. Ou seja, como eu falei para vocês, os rios era que davam o norte das pessoas irem formando as suas primeiras aldeias, né? Os seus primeiros aglomerados, para poder se manter, justamente por conta dessas técnicas que eles iriam abordando. Daí, o cultivo da terra permitiu que a sociedade produzisse mais alimentos. Com isso, a população humana cresceu mais rapidamente. A partir do momento que eu estou produzindo aquele meu alimento, eu não tenho necessidade de estar me deslocando muitas vezes, né? Já que eu tenho a técnica de saber plantar aquela fruta, de saber plantar aquela leguminosa ali onde eu estou, tá? Então, eles começaram a plantar mais, a ter mais conhecimento e a população foi crescendo mais ainda. A consequência do aumento, né, da população foi a necessidade de ampliar áreas cultivadas e desenvolver novas técnicas para melhorar a produtividade do solo. As pequenas comunidades e aldeias começaram a se unir para construir sistemas de irrigação. Então, uma comunidade, uma aldeia e outra começaram a se comunicar para ter outras técnicas de irrigação daquele plantio. E aí, as coisas foram ficando mais modernas, cada dia mais as pessoas tinham mais conhecimento. As primeiras cidades formaram-se nas proximidades dos grandes rios, pois a água era essencial à agricultura. Olha esse desenho aí, tá vendo? As pessoas tinham esse costume, sim, de se localizar perto do rio, até porque a técnica de irrigação ainda estava sendo bem aperfeiçoada ainda, tá? O surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações fluviais, porque eram perto de rios. Fluviais, rios, tá bom? Essa palavra fluviais quer dizer rios. Daí veio o comércio e a divisão do trabalho, tá bom? A maior parte da população da cidade trabalhava na agricultura e na criação de animais. Hoje, a gente vê que existem os grandes centros urbanos e existem as zonas rurais. É nas zonas rurais que a gente também vê ainda, né, a técnica da agricultura, da criação de animais, tudo mais. A construção de sistemas de irrigação ajudou, gente, na produção de mais alimentos do que o necessário para o consumo. Então, eles começaram a produzir muito. Uma vez que eles só faziam aquilo ali para o seu próprio consumo, eles viram que começou a produzir demais. E aí, o que fazer com esse demais? Eu tirava o meu sustento dali, eu tirava o que eu iria consumir e o restante eu teria que fazer o quê? Esse excedente, né, de materiais, de coisas que eles plantavam, eles podiam ser trocados com os excedentes de outros povos, dando assim a origem ao comércio, ou chamado escambo, tá bom? Então, o excesso daqueles materiais que ele tinha, ele começou a trocar com outras aldeias.
certo? Fazer essa troca. E aí eles viram, eu planto cana de açúcar, eu tenho muita cana de açúcar aqui. Aí o outro que plantava muito café, tinha muito café. Então, eles tiravam o que era do sustento deles e depois faziam a troca. Essa troca a gente chamou de escambo, tá bom? Essa grande quantidade de alimentos também deu para abastecer um grupo de trabalhadores que dedicava à prestação de serviços, como médicos, soldados, sacerdotes, ou seja, alguns outros da comunidade que prestavam alguns outros serviços também se valia desse consumo, tá certo? A especialização do trabalho permitiu duas inovações técnicas muito importantes, a confecção de tecidos e a cerâmica, ou seja, o mundo do trabalho começou a ter uma outra visão, começou a evoluir. Não somente tinha pessoas que faziam a agricultura ou que criavam animais, mas tinham também pessoas que se valia do artesanato, certo? Então, faziam esse tipo de troca com materiais onde eles podiam também fazer esse artesanato e também fazer outras trocas pelos que eles precisavam, certo? A necessidade de melhorar a produtividade agrícola e a divisão do trabalho também levaram as comunidades neolíticas a produzir uma importante invenção, que é o arado. Tá aí, ó, o arado para vocês, uma das primeiras invenções, certo, do campo agrícola, que facilitou muito e agilizava ainda mais o preparo da terra para o cultivo. É esse arado aí, ó. Ele separava direitinho a terra, tudinho. Não era preciso fazer tudo tão manual. Agora tinha, né, esse instrumento para arar a terra. Com o desenvolvimento da agricultura e o aumento populacional, foi preciso organizar melhor o trabalho na sociedade. Todo mundo sabia fazer alguma coisa, todo mundo era responsável por alguma coisa, mas era preciso dividir para não ter bagunça. Vamos organizar a casa, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Essa coordenação era feita pela família mais poderosa, que passava a controlar a produção de alimentos e a construção de obras públicas. Aí quando a gente vê já as cidades indo se montando, né? A gente está montando, a gente viu que começou ali com a agricultura, mas um começou a fazer as trocas, outros tinham outras habilidades, começou a se organizar politicamente para poder dar origem às cidades mais complexas. O chefe da família passava então a ser um rei, ou seja, aquela família que tinha mais área de agricultura ou tinha mais posses, certo? Ou seja, era uma pessoa mais rica que produzia muito, então o chefe daquela família se tornava o rei. Ou seja, ele se juntava com outros chefes também, mas ele era o majoritário para poder fazer alguns benefícios dentro daquela aldeia ou dentro daquela cidade que estava ali, tá? Para estender o seu controle sobre toda a população, o rei utilizava os próprios servidores, ou seja, dentro da sua casa ou entre vizinhos que também se favoreciam daquele cultivo daquele local, tinham também um serviço, né? Eles serviam aquela família maior. Daí foi então que surgiu então uma organização de pessoas com plena autoridade sobre a população, que podiam, por exemplo, criar e cobrar impostos, organizar a defesa, fazer as leis e julgar os crimes. Aí começou a surgir as leis. A gente sabe que para uma cidade ou para qualquer, até dentro da casa de vocês, precisa se obedecer algumas ordens para poder para manter o bem-estar dentro da casa de vocês, não é verdade? Então, nesses pequenos aglomerados, nessas aldeias que vieram a ser cidades, também precisavam se organizar, certo? Para poder manter, né, todo mundo na paz e no amor, para poder manter todo mundo e também para dar suprimento até aqueles menos favorecidos também. Então, foi preciso criar justamente isso aqui, ó, algumas leis, alguns impostos, para fazer valer também, né, essa organização de pessoas, né, dentro de uma autoridade, que no caso, os reis, né? Daí vem a escrita. Olha, a gente esqueceu de falar um pouquinho sobre a escrita. Um dos principais resultados do surgimento das cidades
foi o desenvolvimento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Isso se deveu a vários fatores, tá? A necessidade de contabilizar os produtos comercializados e os impostos arrecadados pelos servidores do rei, tudo isso precisava-se dos números e da escrita, para deixar tudo registrado, para não ter falcatrua, para todo mundo ficar dentro da lei. O levantamento da estrutura das obras, que exigiu a criação de um sistema de sinais numéricos para a realização dos cálculos geométricos. Olha aí, se tinha aquela pessoa que, a gente está vendo que precisa se fazer um grande mercado aqui para os produtores, né, os agricultores virem fazerem as suas trocas, então vamos construir algo. Então, precisava-se de cálculos para poder construir alguma coisa. Aí é onde entra, né, a função dos sinais numéricos, a nossa escrita. Olha aí, os números e a escrita como é importante. Importantíssimo na história da humanidade. Com a escrita, o ser humano criou também uma forma de registrar suas ideias e de se comunicar à distância, tanto no tempo quanto no espaço. Então, com o passar do tempo, né, a escrita, os números, eles vieram tomando mais espaço ainda e se modernizando. Hoje a gente tem o WhatsApp, hoje tem Facebook, Instagram, tem tantos meios de registros do que acontece no mundo afora, tanta tecnologia que se avançou e hoje a gente tem esse mundo, né? Esse universo da escrita, certo? Então, para explicar melhor para vocês, basicamente é isso, o surgimento das cidades lá na pré-história, às margens dos rios, que foi se evoluindo com a agricultura, com a criação de animais e com as técnicas que eles foram, né, descobrindo e evoluindo, fazendo pequenos aglomeradozinhos. Daí algumas famílias que produziam mais, eram aquelas famílias que tinham mais poder, então se selecionou o rei, e aí tinha os servidores ao redor, onde se construiu algumas obras públicas, ou seja, de uso de todos, tá? E, consequentemente, né, veio aí algumas regras a serem seguidas para manter a paz e ser justo com toda a sociedade. Isso aí são os conceitos. O que verdadeiramente aconteceu já é outra história, certo? Mas isso é o conceito de como se formou as primeiras cidades, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a hora da nossa atividade? Tem um desafio aqui para vocês. Você vai fazer muito fácil, então não venha me dizer que não sabe fazer, tá? É um desafio aqui, ó. Faça um desenho em uma folha à parte, mostrando como você imagina como eram as primeiras cidades nas margens dos rios. Então, pensa aí na pré-história, pense naquele povo que iria lá, ó, manter as suas residências às margens dos rios. Como é que você imagina que é esse cenário? Você vai fazer um desenho, certo? Usa a tua criatividade, faz bem direitinho, coloca o teu nome, o nome da tua escola, tira a foto e manda para a tua professora. Tá certo? Mas ó, não esquece. Primeiro, o que é que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês? Certo? Vamos lá. O que é que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês? Que as primeiras cidades surgiram às margens dos rios pela necessidade que tinha de se usar a água. E eles começaram a se fixar mais às margens dos rios porque eles começaram a dominar a técnica da agricultura, da criação de animais e aí, consequentemente, veio as outras coisas. A troca de produtos, o comércio, a divisão de trabalho e tudo mais, tá bom? Então, resumindo para vocês, o que eu quero que vocês fixem na aula de hoje é exatamente isso. Esse conceito de formação das cidades. Como foi que surgiu? E não vai esquecer de fazer o desafio, beleza? Que é muito fácil. Tem nada que responder, é só desenhar. Quero que faça um desenho bem bonito para poder mostrar e mandar para a tua professora. Beleza? Gostaram da nossa aula de hoje? Falando um pouquinho só sobre a formação das cidades? Espero que tenha gostado, tá bom? E ó, mais uma vez, não aglomera, usa máscara, preste atenção, tá certo? Fica em casa. Esse momento todo de pandemia um dia vai passar e a gente vai viver uma nova realidade. Tudo isso vai passar, vamos ficar muito tranquilo. Tá certo? Espero vocês nas próximas aulas. Estuda, faz o desafio, faz tudo bem direitinho, tá bom? Então, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!